Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre sistema operacional. E agora a gente vai continuar falando sobre os componentes, né, que fazem parte aí do sistema operacional, do computador, na verdade, né? Então a gente falou da CPU, falou um pouquinho do barramento, agora a gente vai falar um pouquinho da memória, tá? Então a memória é o segundo principal componente do computador, né? Idealmente a memória deveria ser muito rápida, muito armazenamento e ser barata, né? Porém, essas características elas são conflitantes, né? Então, para você ter uma coisa muito rápida, ela não pode ser muito grande, né? E para ser barata, não pode ser muito grande nem muito rápida. Então, você tem esse contraste aí entre essas características de memória. Então, a memória é um componente do computador, né? Dispositivos ou mídia de gravação que retém os dados digitais usados pelo computador durante um intervalo de tempo. Então, a memória é um dos componentes fundamentais de qualquer computador moderno, né? Que junto com a CPU constitui o esqueleto básico de um computador. Então, as características de uma memória, elas estão ligadas à localização, à capacidade e à volatilidade, né? Então, a localização, ela pode estar localizada a memória, né, dentro da CPU, interna ou externa. Ela pode ser definida pelo tamanho e quantidade de bytes e também se a memória pode ser permanente ou não. Então, a memória RAM é uma memória volátil, enquanto o disco rígido é uma memória não volátil, né? E sobre o desempenho da memória, né? Pode-se avaliar aí o tempo de acesso, né, que é o tempo que se leva para alcançar uma determinada posição na memória, a taxa de transferência, que é a taxa em que a informação pode ser lida ou escrita na memória, o ciclo de memória, que estabelece o tempo em que uma memória precisa esperar para realizar uma nova leitura e escrita. Então, executar o benchmark de disco no Ubuntu, né, para mostrar valores reais, é um exemplo de que você pode ver aí o benchmark da sua memória, né, a avaliação da sua memória e disco rígido. Então, pesquisa em memórias para economizar energia também é uma linha de pesquisa que está acontecendo atualmente, né? Então, a principal é a memória RAM, né? Que o de RAM vem de Random Access Memory. Então, é todo bit da memória, ele pode ser endereçado a qualquer instante. Então, você tem um tempo único aí para acessar qualquer endereço da memória, e isso a torna uma memória rápida, né? E a RAM consiste em bancos de transistores do circuito integrado, né, onde podem estar ligados ou desligados, representando 1 ou 0. E os chips de memória RAM eles precisam de energia constante, tá, para manter o que é armazenado nele. Então, um desligamento da energia pode fazer com que a memória RAM perca seus dados. Por esse motivo, ela é chamada de memória volátil. Já a CPU ela trabalha diretamente, né, com a memória RAM. Assim, todos os dados processados pelo chip são enviados pelos módulos de memória RAM. Porém, a memória RAM ela é muito mais lenta do que o processador. Isso resulta em longos períodos de ociosidade e, consequentemente, desperdício de capacidade do processador. E para resolver esse problema e fazer com que a CPU trabalhe, né, com a força máxima possível, foi criada a memória cache. A memória cache é um tipo de memória que possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que a CPU poderá precisar em breve. E o objetivo da cache é potencializar o desempenho do chip de processamento, né, evitando que fique ocioso por longos períodos de tempo. E quando a informação não é encontrada nos registradores, que é a primeira memória que é acessada, a cache é o primeiro lugar onde o processador irá buscar essa informação, né? Então, se os dados ou a instrução requisitada estiverem na cache, você vai ter um cache hit e a informação é transferida para o processador. Caso contrário, né, você tem um cache miss, né, ou seja, não foi achada a informação desejada, e o processador aguarda enquanto a informação desejada é transferida da memória principal para a cache e posteriormente para o processador. Então, se nessa busca até a memória principal, se ela também não for achada na memória principal, aí vai pegar esse dado lá na memória secundária, né, que é o disco. As memórias ROM, né, são as memórias de somente leitura, né? Elas não precisam de energia para guardar as informações, mas também não podem ser reescritas. E quando o computador é ligado, o programa armazenado na ROM é executado, dando os primeiros comandos para o computador funcionar. E esse programa é chamado de BIOS, né, que é o Basic Input Output System, e o qual executa as funções iniciais do computador. Então o BIOS é o chipzinho, né, que traz informações de start inicial do computador. E, geralmente quando ele está iniciando, ele mostra aquela telinha preta quando você está ligando o computador, né?
Outro tipo de memória são as memórias flash, né? A memória flash é um tipo especial de memória RAM que apresenta a característica de não ser volátil. E apesar de ser um pouco mais lenta que as memórias RAM voláteis, ela é muito mais rápida que os discos rígidos. Então, ela se popularizou com a disponibilidade de interface USB, né, que permitiu a construção de memórias não voláteis portáteis. E o mesmo tipo da memória flash pode ser usado em pequenos cartões de memória como cartão SD, compact flash, memória stick, etc. Né? E atualmente as memórias flash estão sendo usadas nos SSDs, né? E depois nas memórias M2, né? Se não me engano é esse o nome do tipo da tecnologia, né? E o disco rígido, né? O disco rígido é uma memória secundária, né? É o último nível da hierarquia da memória e é composto pelos dispositivos de armazenamento de massa, né? Normalmente discos rígidos de grande capacidade e menor custo por byte armazenado, porém com uma velocidade bem reduzida. Os programas e arquivos eles são armazenados integralmente na memória secundária, né, que são dispositivos de memória não voláteis. E as principais tecnologias utilizadas em memória secundária são as magnéticas, as ópticas e as memórias de estado sólido. Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de um CD. Deixa eu ver se é um CD mesmo. Esse aqui é um exemplo de um CD, né, onde você tem essas pequenas ranhuras aqui, onde essa ranhura aqui é o que vai ser lido. Né? Por exemplo, aqui seria o bit 1, e quando você não tem a ranhura, é o bit 0, né? Bit 1, bit 0. E assim vai sendo armazenada a informação aqui, que depois é lida aí pelo leitor óptico, né? Isso aqui é um exemplo de um disco rígido aberto, né? É um disco rígido magnético. E aí você tem também a hierarquia de memória, né? Então, o que é essa hierarquia de memória? Você tem aqui exposto os principais tipos de memórias, né, organizadas aqui enquanto o custo ou velocidade e a capacidade. Então, a primeira memória, né, aqui estão os registradores, que você tem uma velocidade muito alta, extremamente alta, e um custo também muito alto, e uma capacidade baixa. E conforme você vai descendo aqui, você vai aumentando a capacidade e você vai reduzindo a velocidade dela, né? E também vai reduzindo o custo de produção daquela memória. Então a primeira, a mais rápida, né, são os registradores, depois vem a memória cache, a principal, né, que é a RAM, os discos magnéticos e as fitas magnéticas, tá bom? Então, geralmente é essa hierarquiazinha aí. Então, devido a essas diferenças no custo e no tempo de acesso, é vantajoso você construir memórias com uma hierarquia de níveis, né? Então, a memória mais rápida ela está próxima do processador e a memória mais lenta e mais barata está abaixo na pirâmide. Então, o objetivo disso é oferecer ao usuário o máximo de memória disponível na tecnologia mais barata, enquanto se fornece acesso na velocidade oferecida pela memória mais rápida. O uso dessa hierarquia de memória é viável, né, por conta do princípio da localidade, que está presente na grande maioria das aplicações computacionais. E o que é esse princípio? Né? Ele afirma que existe uma grande probabilidade de o processador executar os mesmos trechos de código e utilizar repetidamente os dados que estão próximos localmente, né, daquele dado que foi utilizado ou lido naquele momento. Então, há dois tipos diferentes de localidade. A localidade temporal. Então, se um local de dados é referenciado em um determinado instante de tempo, então ele tenderá a ser referenciado novamente em breve. E você tem também a localidade espacial. E se um local de dados é referenciado, né, então os dados com endereços próximos àquele que foi acessado, eles tenderão a ser referenciados em breve. É por isso que quando você faz um resgate de uma informação lá na memória, né, a CPU ela já indica que, pegue também, para aproveitar a viagem, né, digamos assim, pegue os endereços de memória que estão próximos a ele também, porque eu posso precisar, né? E com isso ele tenta otimizar o processo de busca da informação. Quanto aos registradores, eles armazenam tipicamente uma palavra de dados, né? É uma memória extremamente cara, pequena e de acesso muito rápido. A memória cache ela armazena os blocos de dados que são mais usados, aumenta o desempenho do sistema. A principal é uma memória volátil, né, de porte e velocidade médios, administrada pela unidade de gerência de memória.
Tá? A gente não falou aqui, pessoal, mas tanto os registradores como a memória cache também são memórias voláteis, tá? Elas perdem os dados quando perdem o fornecimento de energia. E a memória secundária também, né, ela não é diretamente acessível pelo processador, ela é acessada a partir do controlador de disco, que traz esses dados para a memória RAM, então o processador acessa diretamente a memória RAM. A memória secundária ela faz uso de interfaces para a transferência de informações, né, uma memória não volátil, lenta, porém de grande capacidade. E dando sequência, os dispositivos de entrada e saída, né? É o terceiro elemento fundamental aí de um sistema de computação, onde cada módulo vai se conectar com o barramento do sistema e vai controlar um ou mais dispositivos periféricos, né? Por exemplo, na comunicação humana, o que são alguns dispositivos externos, o teclado, o monitor, o mouse. Na comunicação máquina-máquina, você tem o disco, a fita magnética. Na comunicação remota, você tem a interface de rede, o modem e etc. Então, os periféricos eles não são diretamente conectados ao barramento do sistema por alguns motivos, né? Você tem uma grande variedade de periféricos, a taxa de transferência de dados é muito menor, né? Você tem uma velocidade muito reduzida nos dispositivos de entrada e saída, e faz-se uso de formato de dados diferentes. Então, para isso, você tem os módulos de entrada e saída, né? Então, esses módulos, esses controladores, eles fornecem uma interface com o processador e a memória através do barramento do sistema, permitindo a interface com um ou mais periféricos. Então, isso aqui é um exemplo, né, de um módulo de entrada e saída genérico. Você tem um módulo, né, as conexões para os dispositivos periféricos, e esse módulo é o que vai dar acesso aqui ao circuito do computador para que possa ser trafegado os dados de forma padronizada, né? Então, as principais funções desse módulo de entrada e saída é o controle e a temporização, né, a comunicação com o processador, a comunicação com o dispositivo, armazenamento temporário, né, o buffer de dados e detecção de erros. Então, como é que acontece essa comunicação, né, com o processador? Então, primeiro o processador ele vai interrogar o módulo de entrada e saída sobre o estado de um dispositivo que está conectado a ele. Depois, o módulo de entrada e saída vai retornar o estado do dispositivo, né, se ele está ativo, desativado, se ele está em uso ou está esperando para ser usado e etc. Vai dizer se o dispositivo estiver pronto, o processador vai solicitar a transferência de dados através de um determinado comando. Então, o módulo obtém uma unidade de dados do periférico, né, utilizando sinais de controle de dados, e os dados são transferidos do módulo para o processador. E como é que acontece essa parte do armazenamento temporário, né? Você tem uma discrepância aí na velocidade de transferência dos dados, que é uma tarefa essencial do módulo de entrada e saída, né, que é o armazenamento temporário desses dados. Então, você tem a transferência de dados da memória principal para o módulo de entrada e saída. Esses dados eles são temporariamente armazenados e, por fim, eles são enviados para o dispositivo periférico em uma taxa adequada, né? Geralmente bem mais baixa do que o que levou da memória principal para o controlador de entrada e saída do disco. E o que são alguns tipos de entrada e saída, né? Então, a entrada e saída programada, onde a CPU controla diretamente o módulo de entrada e saída. Entrada e saída por interrupção, onde o módulo de entrada e saída notifica a CPU quando a operação tem fim. E a entrada e saída por DMA, né, onde a CPU terceiriza a ação de gerenciar a operação de entrada e saída. Bem, pessoal, eu vou interromper por aqui essa aula. Então, na próxima aula a gente continua aí falando um pouquinho mais sobre esses tipos de entrada e saída, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.